a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, aleluia. Muito obrigada, meu irmão. Vamos lá, e com a voz é sua, mas a palavra é do Senhor, que Deus te use. Amém, amém. Eu vou aceitar aqui. Então, queridos, mais uma vez, né? Bom dia. Como é bom buscar ao Senhor nas primeiras horas de cada manhã. Aliás, amados, esse momento é o melhor momento para buscarmos a Deus, porque a nossa mente ela está pronta e apta para absorver as coisas de forma melhor, ou seja, porque nós não tivemos o dia, né? Nós não vivemos durante o dia. E assim, quando nós buscamos a Deus nas primeiras horas de cada manhã, nós estamos o que? Fixando aquilo a qual primeiro nós estamos contemplando. Por isso que nós somos, acho que os irmãos já sabem, nós somos contemplados pelo que nós, transformados pelo que nós contemplamos. Então, se nós contemplarmos ao Senhor diariamente, nós vamos ser transformados à semelhança do caráter dele. Mas também essa lei ela vale para todos os sentidos. Se nós contemplarmos o mundo e as coisas que há no mundo, aquilo que não ajuda no crescimento espiritual, mas só influencia a regredir mais ainda, nós vamos ser transformados à semelhança das coisas do mundo. Isso é fato, isso é real. Por isso eu convido os amados irmãos a abrir a palavra de Deus, aí a sua espada, né, de dois gumes, em Mateus capítulo 6, o verso 33. Nós sabemos que nós conhecemos bem esse texto, e é um texto realmente bem tremendo. E Mateus 6, versículo 33. Só um momento. Diz assim, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar em nossa vida, amados irmãos, nós vamos ter força que vem de Deus para resistir e vencer as tentações. Porque muitos hoje não estão vencendo as suas dificuldades, as suas tentações, justamente porque não estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Não estão de fato buscando a Deus acima de tudo. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, não dizendo que as coisas vão ser sempre o mar de rosa, mas sabendo que nós vamos ter o quê? O poder que vem de Deus para vencer as nossas dificuldades. E 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, o versículo 31, o Senhor nos diz que tudo que nós fazemos, tudo que nós contemplamos, tudo que nós comemos também, ele, ele tem que ser para um fim específico, para um propósito específico. No versículo 31 diz assim, são textos conhecidos, mas nós vamos extrair um pouquinho deles. Portanto, então, quando essa palavra, queridos, ela ela mostra que não está começando um pensamento, mas concluindo um pensamento. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto, de maneira específica, ele não está falando, a sua aplicação primária, não está falando sobre alimento, tá? Mas pode ser usado para com relação ao alimento. Assim também como isso é a aplicação secundária, ela pode ser usada para a questão da música, a questão do vestuário, tá? Por quê? Porque que diz
quer comais, quer bebais, ou façais uma outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos em nossa vida, amados irmãos, tem que ser para a glória de Deus. O que nós estamos assistindo, o que nós estamos falando, o que nós estamos, as nossas amizades, ela é para a glória de Deus. A minha, a sua, a nossa amizade, ela nos ajuda a avançar rumo à Canaã celestial. Sim, as minhas amizades ajudam. Louvado seja Deus. Continue com essas amizades. Não, as minhas amizades, ela não ajuda. Elas estão me prejudicando, porque elas estão me influenciando a fazer coisas que não é do agrado de Deus. Então, o que que eu devo fazer? Corta essas amizades. Como que alguém tem um vício de bebida alcoólica? Como que alguém é viciado em outros tipos de droga, mas eles continuam, essa pessoa continuam com as mesmas amizades, continua andando nos mesmos lugares a quais ele andava, como que ela vai abandonar? Ah, mas eu estou pedindo a Jesus. Ok, você está pedindo a Jesus, mas ele não vai tirar de você a força aquilo que você tem que fazer. Você tem que cooperar com Deus. Você tem que dizer, buscar a Deus e fazer o que é a sua parte. Em que sentido? Não andar mais naqueles lugares. Não estar com aqueles amigos que de fato não é amigo, porque um amigo não te influencia a fazer o que não presta. Um amigo de verdade, ele te repreende. Um amigo de verdade, ele te aconselha justamente a fazer o que é correto, o que agrada a Deus. E um conselho, amados irmãos e irmãs, seja amigo de quem é amigo de Deus. Seja amigo de quem é amigo de Deus. Aquelas pessoas que não querem nada com o Senhor. E pior, aquelas pessoas que conhecem a verdade, mas estão vivendo em pecados acariciados, estão vivendo de alguma maneira no pecado, essa pessoa ela não é de confiança. Porque se ela trai a Jesus diariamente, toda hora, conscientemente, o que ela não pode fazer com você? Então, cuidado, cuidado. Ou seja, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Lembra, qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Está sendo para a glória de Deus essa amizade? Está sendo para a glória de Deus aquele trabalho? Então, o inimigo, ele não dorme, o inimigo, ele não para, ele não cessa. O plano do inimigo é destruir os seres humanos. O plano do inimigo é fazer com que as pessoas que conhecem a verdade abandonem os caminhos do Senhor. Ou seja, afunde em apostasia. Mas louvado seja Deus que nós temos agora a oportunidade de fazer diferente. Nós não somos obrigados a ser escravos de Satanás, ou melhor, a continuar sendo escravos de Satanás. Nós não somos mais obrigados. Nós temos agora uma opção de escape. Jesus veio não somente para, ele não somente morreu por nós, não somente para nos salvar, mas para transformar o nosso caráter e, acima de tudo, reivindicar o caráter do Pai, a qual foi acusado. Então, com Jesus, nós podemos agradar ao Senhor. Com Jesus, nós podemos ser libertos das garras do inimigo. Mas, eu não quero nada com Jesus. Então, é impossível ser liberto das garras de Satanás. É impossível. Não há felicidade fora de Jesus. Não há felicidade fora de Jesus. Aqueles que uma vez conheceram a verdade, abandonaram ao Senhor, eles não ou elas não são felizes. Podem ter momentos de prazer nessa terra, mas não são felizes. A felicidade unicamente consiste na pessoa de Jesus. Queridos, nós somos felizes, ou devemos ser felizes, porque temos Cristo. Jesus é a nossa esperança nesta vida e na vida futura.
Cristo em nós, a esperança da glória. E essa glória a qual a palavra de Deus refere é a glorificação. Então, só Jesus, ele nos justifica, só Jesus, ele nos santifica, ele nos comunica o seu poder diariamente quando nós o buscamos. Isso é o batismo diário do Espírito Santo. E só Jesus nos glorificará. Então é Cristo em nós, sempre. E hoje, queridos, nós vamos falar um pouco sobre temperança cristã, como isso é tão importante. Muitos dizem que não tem nada a ver. É isso que Satanás quer mesmo. Que as pessoas pensem que a questão da temperança não tem nada a ver com a salvação. Lembrando que a temperança é o fruto do Espírito, não é? É o fruto do Espírito também. Então, não tem como ser cristão, eu falo para quem conhece a verdade, tá bom? Não tem como ser cristão e ser intemperante. Não tem, ou é ou não é. Veja, no livro No Deserto da Tentação, isso aqui eu acho que alguns têm, no Deserto da Tentação, no capítulo 22, diz assim: Deus não dá permissão ao ser humano para violar as leis do seu ser, mas, cedendo às tentações de Satanás, quanto à condescendência com a intemperança, põe as suas maiores habilidades em sujeição ao apetite e paixões dos sentidos. Quando isso ganha ascendência, o ser humano, qual foi criado um pouco menor que os anjos, com faculdades suscetíveis à mais alta cultura, entregam-se ao controle de Satanás. Veja como isso é sério. Irmãos, a mente domina o corpo, aprenda isso. A sua mente domina o seu corpo. Você só vai para onde a sua mente quer. Então a mente domina o corpo. Se nós colocarmos isso de fato em nossa mente, nós vamos, e claro, associado aos princípios divinos, à vontade de Deus e acima de tudo, orando sempre no Senhor, sempre estando em oração a Deus, nós vamos o que ter poder controlar os nossos impulsos. Nós não somos obrigados a fazer tudo aquilo que vem à nossa mente, tudo aquilo que é sugerido por nossa natureza pós-queda. Nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados. O inimigo, falando do inimigo, ganha facilmente acesso àquele que está preso ao apetite. Então, o inimigo ele ganha facilmente acesso àqueles que está preso facilmente ao apetite. Através da intemperança, alguns sacrificam a metade e outros 2/3 de seu poder físico, mental e moral, e torna-se brinquedos nas mãos de Satanás. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Quantas pessoas no mundo estão sendo marionetes na mão de Satanás? Quase todo mundo. Quantas pessoas dentro da nossa amada igreja estão sendo marionetes nas mãos de Satanás? Lamentavelmente, quase todos. Quase todos. Hoje é muito raro. De 100, um, no máximo dois, de pastores estão pregando sobre a mensagem de saúde. Mas é óbvio, né? Não tem como falar de algo que não vive, apesar de que tem muitos ainda que não vivem a verdade, mas estão anunciando aquela verdade. Mas isso se torna como um tiro de festim. Já ouviram falar? Um tiro de festim, ele não acerta o alvo, ele só troa aquele estrondo, mas não sai nada, é só pólvora queimada. Deu para entender? Então muitos não estão vivendo a verdade, mas ainda assim estão ali pregando algo que não estão vivendo. Queridos, quando nós estamos vivendo a vontade do Senhor, as palavras, elas têm impacto.
Por que que Jesus, o que ele falava, tinha um impacto profundo? Porque de fato ele vivia aquilo a qual ele estava falando. Então, a questão, amados, da temperança, ela é muito importante. Satanás sabe muito mais do que nós seres humanos na face da terra. Ele sabe que isso tem a ver com a questão da transformação do nosso caráter. Este, o inimigo, facilmente ganha acesso àquele que está preso ao apetite. E isso, amados irmãos, se torna mais grave, muito mais grave, com relação a nós, adventistas do sétimo dia. Porque é para ter, é para ter conhecimento sobre a mensagem de saúde. É porque eu nem vou falar muita coisa aqui, eu vou falar o básico do básico, para que o Senhor nos ajude a começar a andar o básico. E depois nós vamos avançando e progredindo rumo à estrada da santificação. Então veja, através da intemperança, alguns sacrificam a metade e outros dois terços de seu poder físico, mental e moral e torna-se brinquedos nas mãos do inimigo. Aquele que querem ter a mente clara para discernir os enganos de Satanás devem ter o apetite físico sobre o domínio da razão e da consciência. Aquele que quer ter mente clara, eu quero. Você quer? Então, nós temos que ter o quê? O apetite físico sobre o domínio da razão e da consciência. Ah, mas está cheiroso, está gostoso. Ah, mas vai fazer bem para a tua saúde? Não. Então não coma. Você vai morrer se não comer? Não, não vou morrer. Então não coma. Nós temos que ser, amados, não ser deixado levar pelo apetite, mas sim pela razão. Nesse caso aqui, pela razão. A ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Olha, o inimigo sabe disso tudo. Ele sabe disso tudo e muito mais. Por isso que ele está trabalhando de forma árdua nesse ponto. Por quê? Porque a ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Então, muitos hoje estão pregando contra a perfeição que o Senhor quer de nós. E essa é a perfeição. Que perfeição? Perfeição de caráter. De caráter. Ter uma mente em submissão à vontade do Senhor Jesus. Viver para Cristo e por Cristo. E a força ou a fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa atitude e utilidade nesse mundo e com a salvação final. Olha, queridos, detalhe importante. Isso aqui que eu estou lendo é nos Testemunhos de Jesus Cristo, né, que é o Espírito de Profecia. E hoje existe algo que é muito triste, lamentável. A grande maioria dos nossos amados irmãos, eles não creem no Espírito de Profecia. Satanás, ele se alegra muito. Por quê? Porque ele sabe, certeza absoluta. Eu estou falando de Adventista do sétimo dia. Todos aqueles que não aceitam os testemunhos de Jesus, não de fato aplica isso em nossa vida, porque isso foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui foi inspirado pelo Senhor para nos ajudar a se perder? Não, pelo contrário, para nos, isso aqui é algo de Deus que eu chamo que é um meio de ajuda do Senhor. Isso aqui mostra o amor de Deus mais ainda por nós, porque a Bíblia, nós temos toda a verdade na palavra do Senhor, ali nos 66 livros do cânon bíblico. Porém, se você tirar, você é adventista do sétimo dia, tirar, porque essa mensagem de saúde, Deus ele deu a um povo distinto. Para quê? Com a finalidade. Então, se você tirar o Espírito de Profecia, não existe mais. Imagine que não existe mais. Qual é a diferença da nossa igreja para as outras? Nenhuma. Hoje elas se tornaram evangélicas também. Estão se mundanizando. Olha a situação, queridos. A todo dia nós vemos coisas horríveis. E isso por quê? Porque as pessoas não estão mais
dentro da igreja pregando a verdade. Elas não estão chamando o pecado pelo nome, elas não estão amando as pessoas, porque o verdadeiro amor, ele lhe disciplina, ele lhe adverte, ele lhe corrige. O Senhor nos ama? Sem dúvida. Creio que ninguém tem dúvida. Então ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. E ele ainda diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende de quê? Do pecado em nossa vida. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Jesus e abandoná-los, nós não seremos perdoados. E ninguém vai para o céu sem ter sido perdoado por Jesus. E o perdão de Cristo não é simplesmente te perdoei e te deixei para lá. Não, é um perdão completo. Ele nos perdoa e nos purifica. Ele nos perdoa e nos transforma para que nós não venhamos a viver como antes vivíamos no pecado. Amados, Jesus está chamando você e eu para uma missão muito especial, principalmente começando em nossa vida. Vamos continuar como éramos antes? Vamos continuar vivendo nessa vida que não agrada a Deus como éramos antes? Não, de maneira nenhuma. O Senhor lhe diz: vinde a mim como estais. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Você confessando ao Senhor, como diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que a confessa e deixa alcança misericórdia. O perdão de Deus é condicional. O amor dele não. Ele ama todo ser humano, toda criatura na face da terra e no universo. Preste bem atenção. Deus ama até Lúcifer. Deus é amor. Ele não odeia Lúcifer. Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. No final do grande conflito, após o milênio, no caso, no final, para exterminar o pecado e seu originador, que não vai mais existir nem raiz e nem ramo, no final, o Senhor, ele vai destruir o pecado. E todos aqueles que estiverem abraçados, enraizados no pecado, vão ser destruídos juntos. Não porque o Senhor queira, não, pelo contrário, mas porque aquelas próprias pessoas rejeitaram ao Senhor, rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o amor de Deus. Como pode alguém virar as costas para aquele a qual unicamente nos ama verdadeiramente em todo o universo? Queridos, o inimigo ele não brinca. Ele não quer que nós examinemos isso. Ele não quer que nós estudamos sobre isso. Ele não quer que nós sejamos libertos das suas garras. A intemperança em qualquer tipo é uma violação das leis do nosso ser. A capacidade de discernir o que é certo e o que é correto está, a capacidade de discernir o que é certo está prevalecendo em uma proporção assustadora. Ou seja, a incapacidade de discernir. O que é isso, queridos? Discernir é justamente a capacidade de julgar, discernimento, julgamento. Está aumentando a incapacidade, está aumentando de uma proporção assustadora. Por que as pessoas não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado? Não vou falar questão sobre política, mas um interessante aqui, eu acho que os irmãos vão concordar. O cristão, tá? Eu não estou falando sobre política, mas só um detalhe. Não vou falar sobre isso. Mas o cristão que diz ser uma pessoa que diz ser adventista do sétimo dia e apoia as coisas que o PT faz, querido, isso não. O que eu quero dizer? A incapacidade de discernir o que é certo está avançando em uma proporção assustadora. Tudo que não presta, eles apoiam tudo o que não presta. E como que eu digo que sou adventista do sétimo dia e vou apoiar isso? Veja, a incapacidade, eu só falei isso para que você compreenda, a incapacidade para discernir o certo
está aumentando em uma proporção assustadora. Cegos espiritualmente, corruptos. Amados, isso é seríssimo. Em Hebreus, no capítulo 5, vamos ler junto, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz, versículo 13 e 14, diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Queridos, aqui não é literalmente o leite, né, da vaca, não, mas aqui é uma figura de linguagem, tá bom? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, ou seja, aqui são os recém-conversos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Discernir, ou seja, julgar uma causa. Muitos hoje, amados, e cuidado com essas palavras, muitos falam, a pessoa, ele está julgando, você não pode julgar. Quem disse que nós não podemos julgar? Se nós não julgar, quem que vai julgar? Se nós que somos cristãos não podemos julgar as coisas a qual está acontecendo em nosso meio, quem que vai fazer? Satanás? Não, não. Se você está vendo que algo que está sendo feito está errado, ali você julgou, querido. Certo ou errado? Você discerniu. Um exemplo. Tem um jovem que está vivendo em prostituição com a jovem. E aí os líderes da igreja, tudo sabe, vão deixar? A maldição vai cair sobre todos. E ali mostra que o Espírito Santo não está atuando ali. Saiba de uma coisa. Aonde o pecado está reinando, o Espírito Santo não está ali. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ninguém está vendo aquilo, ele não está ali. Convencendo quem? Quem está ali é os demônios, irmãos de Jesus. Pode ser em qualquer lugar, até principalmente na igreja. Se naquela igreja local o pecado está reinando, queridos, o Espírito Santo não está ali. Não está ali. E quem está ali então? Óbvio, os anjos de Satanás. Mas dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. O que impede? Ali é só uma estrutura. Aonde Deus não é exaltado, honrado e glorificado, aonde Deus não é invocado verdadeiramente por pessoa de coração contrito, ali ele não está. Queridos, nós temos muito mais a aprender, amados. Então, a incapacidade de discernir o que é certo está avançando em uma proporção assustadora. O pecado se torna atraente, revestido por uma luz, e Satanás se alegra muito quando pode manter o mundo cristão em seus hábitos diários, sobre a tirania do costume, como os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite, como os pagãos. Ah, meus irmãos, como é triste saber que isso só vai aumentar mais ainda, porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem, de fato, buscar o Senhor verdadeiramente. Elas não querem renunciar ao próprio eu. Elas querem viver para seu próprio prazer. Não querem mortificar o próprio eu. Dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Dizer não para aquela amizade que não agrada ao Senhor. Queridos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Satanás está constantemente atraindo pessoas da luz da salvação para o costume e a moda, sem consideração para a saúde física, mental e moral. O grande inimigo sabe, olha aí, se pre- ele sabe que se predominarem as paixões e apetite, a saúde do corpo e a força do intelecto serão sacrificadas no altar da satisfação própria, e o ser humano irá apressar sua ruína. Ele sabe,
E nós estamos sabendo agora. Satanás sabe disso há muito tempo. Ele sabe que o ser humano vai apressar a sua ruína. Apressar a sua ruína. Em nossos dias fala-se da Idade Média e se orgulha muito do progresso. Com esse progresso, porém, a impiedade, o crime não diminuíram. Que progresso é esse, queridos? Para que tanto evolução se o verdadeiro crescimento fica para trás? O crescimento de Deus, o crescimento da palavra, o crescimento de buscar o Senhor está ficando para trás. As pessoas não querem nada. As pessoas não querem mais nada com o Senhor. Lamentamos a ausência da simplicidade natural e o aumento da tentação artificial. Saúde, força, beleza e longevidade, que eram comuns na Idade Média, são agora raros. São agora raros. Quase tudo o que é desejável sacrifica-se para satisfazer as demandas da vida que segue a moda. Grande parte do mundo cristão não tem o direito de ser chamado cristãos. Irmãos, que quando eu li, fiquei muito, muito mesmo pensativo, amados. Grande parte do mundo cristão não tem o direito de ser chamado cristãos. Vamos afunilar um pouco mais essa verdade? Grande parte dos que dizem ser adventista do sétimo dia não são. Não são. O que é ser um adventista do sétimo dia? É apenas ir para a igreja, no sábado somente? É apenas ir para a igreja e cantar horas benditas, santas e felizes são as que passam junto a ti, meu Deus? Do santo sábado aí, Senhor, será que é isso? Meus amados, a palavra nos diz, Jesus nos fala, esse povo honra-me com os lábios, mas a sua mente, seu coração está longe de mim. Queridos, o inimigo ele está tendo vitória na vida da grande maioria das pessoas que conhecem a verdade. Mas não é por conta da verdade. É por conta que foram indolentes e negligentes para com essa verdade. Aquilo que veio para nos ajudar, para clarear a nossa vida de treva, está se tornando em treva. A luz da palavra de Deus, queridos, ela veio para nos libertar. Jesus, queridos, é o nosso caminho, é a verdade, ele é a vida. Mas muitos estão virando as costas para o Senhor. E aqui adiantando mais, fazendo, através de seus enganos, Satanás, em muitos casos, tem tornado a vida familiar cheia de complicações, com o intuito de satisfazer as exigências da moda. Fazendo isso, seu propósito é conservar o quê? A mente tão ocupada com as coisas da vida que não possa dar um pouco de atenção ao que é de maior interesse. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Acima de tudo tem que estar, queridos, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Caso contrário, nós vamos traí-lo como Judas fez. Judas foi pior e nós, que conhecemos a história de Judas, a história dos antepassados de Judas, a história do povo de Israel, do deserto, e antes testemunho, iremos escolher fazer a mesma coisa? Então veja, querido, nós não podemos desistir dos caminhos do Senhor. E aqui avançando, para pouco significa se a vida não corresponde à vontade de Deus revelada em sua palavra. Ah, eu sou cristão, sou adventista do sétimo dia. É? É. Mas você está vivendo a luz que você recebeu? Não, só vou para o no sábado mesmo. Pouco adianta, queridos. Nada adianta. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Gasta-se atualmente 9 vezes mais dinheiro na satisfação do apetite, na condescendência com
à insensata e danosa luxúria do que é dada para a divulgação do evangelho verdadeiro. Amados, nós temos algo que o Senhor nos concede, saúde para trabalhar, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E o que ganhamos, o que recebemos, nós dizimamos ao Senhor para o sustento daqueles que estão pregando o evangelho, estão vivendo dessa obra. Detalhe, não sei se os irmãos sabem, não vou falar sobre isso aqui, mas só dar uma pincelada. O dízimo é para pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho. Se eu estou pregando um falso evangelho de que é impossível vencer o pecado, com Jesus é impossível, não tem como, isso é um falso evangelho. Isso é anticristão. O espírito do anticristo já está atuando. Quer dizer que é só fora da igreja? Não, querido. Essas pessoas não são dignas, não são, Deus não se agrada que eles sejam sustentados pelo dízimo. Irmãos, a incapacidade de discernir o que é certo está o que? Aumentando assustadoramente. Por que que muitos não compreendem isso? Como está a nossa vida? Como está, queridos, a nossa vida? Amados, veja, adiantando aqui um pouco mais. Uma grande proporção de todas as enfermidades que afligem a família humana é resultado de seus hábitos errôneos por causa da ignorância voluntária. O que significa isso? Ignorância voluntária é quando a pessoa já conhece a verdade, mas ela escolhe viver como se não conhecesse. Ela tem luz, mas anda como se estivesse tateando no escuro. Entende? É impossível que essas pessoas reconheçam a reivindicação e a santidade da lei de Deus, porque seu cérebro e nervos estão amortecidos pelo uso de bebidas, de cigarros, de coisas que fazem mal para a saúde. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivermos em violação das leis da vida. O coração não consegue manter consagração a Deus enquanto condescende com o apetite. Um corpo doente e um intelecto em desordem, por causa da condescendência constante com uma danosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito, da mente, queridos. Torna o quê? Impossível. Mas saiba bem, isso aqui pode ser não impossível para alguém de uma outra denominação. Alguém que é sincero na palavra de Deus, que está vivendo o pouco de luz que tem. Deus pode estar ajudando aquela pessoa, porque ela está sendo fiel a Deus na luz que recebeu. As pessoas de outra denominação não têm essa mensagem que nós temos. Isso aqui é impossível acontecer na vida de quem tem essa mensagem, querido. De quem tem essa mensagem. Veja como isso é sério. Isso aqui você não vai ouvir em nenhuma igreja. Nós temos que ir, temos, mas vá para fazer a diferença para melhor. Se você for estar em uma igreja para ser compactuante com aquilo que não agrada a Deus, e ainda mais ajudar as pessoas a fazer aquilo que não agrada a Deus, queridos, temos que ter muito cuidado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entende? Então, amados, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, os que aceitaram a Cristo e estão convertidos, crucificam a sua natureza pós-queda, a carne, queridos, crucifica a carne. Ou seja, nós não somos obrigados a ser controlados pelos impulsos não santificados. Homens e mulheres cedem ao apetite às custas da saúde e do poder intelectual, de tal maneira que não conseguem assimilar
o plano da salvação. Olha, irmãos, como isso é sério, de tal maneira que não consegue assimilar o plano da salvação. Muitos não compreendem o que Cristo veio fazer nessa terra. Muitos pensam que a morte de Cristo no Calvário, no Gólgota, eu aceitei Jesus, pronto, aquela morte me justificou. Ou seja, não, eu não preciso mais fazer nada no sentido de que eu tenho que cooperar com Deus. Muitos pensam, pronto, aí vive a sua vida em conformidade com o mundo, mas aceitou Jesus. Honra com os lábios, louva a Deus, ora ao Senhor, canta, até prega. Mas a sua mente, o seu coração está longe de Jesus, está no mundo, porque nunca foi convertido. É preciso nascer de novo. Muitos apenas nasceram da água e não do Espírito. Nascer da água, queridos, é se batizar. Isso qualquer ser humano vivo pode fazer. Qualquer um. Aliás, está acontecendo muito. Isso nós chamamos de banho, mergulhar. Só apenas estão mergulhando e saindo. Só estão banhando. Mas nascer de novo significa conversão. Isso é raro se vê hoje. É raro. Homens e mulheres cedem ao apetite à custa da sua saúde. Amados, a majestade do céu, a fim de pôr a salvação ao seu alcance, foi atingida, esmagada e aflita. Ele se tornou um homem de dores e que sabe o que é padecer. No deserto da tentação, Jesus resistiu a Satanás, apesar de o tentador estar disfarçado com as vestes do céu. O inimigo ele veio, queridos, na sua glória, nas suas vestes reais, na sua glória, no seu brilho, e Jesus só discerniu que não era um anjo que mandado pelo Senhor para o ajudar, o auxiliar, porque foi assim que ele começou enganando, pelas palavras dele, do inimigo, não pela aparência, não pela fisionomia, mas pelas palavras. Se tu és o filho de Deus, Jesus ele tinha certeza que era, porque ele tinha ouvido um pouco antes atrás a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me compraram." Após o seu batismo pelo seu primo João Batista. Irmãos, o inimigo, ele disfarça, ele se disfarça. Às vezes, querido, de muitas coisas. Podem ser até de algo religioso. Ah, mas é da igreja, não tem problema. Quem disse, querido? Está de acordo com a palavra de Deus? Sim. Amém. Não, não está. Está pisando nos princípios. Então não faça. Mesmo com a capa de religião, mesmo como se fosse da igreja. Mas não é do agrado de Deus? Não, não é, pois não faça. Quantos, queridos, lembrem, a incapacidade para discernir o que é certo do que é o errado está aumentando drasticamente. Muitos dos jovens estão sendo influenciados pelos líderes, mas saiba, jovem não é criança, eles sabem o que estão fazendo, mas estão sendo influenciados também pela liderança. Sexta-feira à noite vão para o cinema. Queridos, isso é uma lástima, irmãos. Isso é uma tragédia. Estão contemplando as coisas do mundo, estão violando a lei de Deus, estão transgredindo o santo sábado, estão vivendo em adultério em tudo que não presta e nada se faz quanto a isso. Irmãos, Deus ainda está a lutar com o seu povo. Aqueles sinceros vão dar ouvidos à voz de Deus e não à voz do homem ímpio. Não à voz do homem ímpio. Deus está preparando um povo para ficar em pé naquele grande dia, no tempo de angústia, qual nunca existiu desde que há nação sobre a terra. Nunca existiu. Após o decreto, após o fechamento da porta da graça, amados, os servos de Deus vão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor e sem viver no pecado. Porque eles aprenderam a andar com Jesus agora, nesse tempo de graça que nós estamos tendo.
E esse tempo de graça, amados, ele pode acabar para mim ou para você a qualquer momento. Se morrermos, como estará selado o nosso destino eterno? E para nós encerrarmos, amados, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20 e 21. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, o Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Vamos abrir a porta do nosso coração para que Ele entre em nossa vida e faça a mudança necessária que Ele achar que tem que ser mudado. Eu permito. Eu aceito a esse Deus amado que morreu por nós e que Ele mude a minha vida por completo. Afinal de contas, a minha vida deve ser somente para agradá-lo, para exaltá-lo, o seu nome, para dar glória ao Senhor. E nós damos glória a Deus quando nós vivemos a verdade, quando nós obedecemos aquilo que conhecemos. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está escrito na palavra de Deus. E o versículo 21 diz: ao vencedor de quê? Ao vencedor das tentações, ao vencedor do pecado. Não existe pecado sem tentação. O primeiro vem a tentação. Tentação não é pecado. Ceder à tentação é que precede a queda. Aí que vem o pecado. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, disse Jesus. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amados, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto Ele perto está, que nós possamos abandonar aquilo que não agrada ao Senhor em nossa vida. Existem coisas que somente você sabe e ninguém mais, no sentido humano. Ninguém mais, só você e Deus. Que você possa hoje confessar os seus pecados a Jesus. Não importa o que tem que ser, o que tenha feito, mas o Senhor, ele te perdoa. O Senhor, ele não somente perdoa, mas ele pode restaurar você. Ele pode mudar a sua vida por completo, queridos. A pergunta é: queremos? Estamos dispostos a aceitar Jesus verdadeiramente e deixar que Ele mude a nossa vida segundo a sua vontade, que tudo possa ser para a honra e glória do nome de Deus, que a nossa vida possa ser para exaltar o Senhor nas alturas, que nós possamos ser carta aberta, lida por todas as pessoas e com um testemunho que agrada a Jesus, para que assim outras pessoas ao nosso redor, ao nosso alcance, possam aceitar esse Deus amado, todo-poderoso, que nos ama acima de tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar com oração, né, irmã? Isso. Tá bom. Então vamos orar então. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado por tua palavra. Senhor, perdoa nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus. Nos dá a tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Nos batiza com teu Santo Espírito. Obrigado pela certeza de que nós não estamos só. Que os teus anjos acampem ao nosso redor durante todo esse dia. Pai querido, tome em tuas mãos cada um dos irmãos, das irmãs que aqui estão, Senhor. Que a tua palavra seja gravada, guardada em nossa mente, em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Abençoa, meu Deus, de uma maneira especial a família de cada um dos irmãos que aqui está sendo representada. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um, Senhor. Restaura, meu Deus, os relacionamentos conjugais, que o esposo possa amar a ti acima de tudo e amar a sua esposa, que a esposa possa amar ao Senhor acima de tudo e assim amar ao esposo, ser fiel ao esposo, ser fiel à família. Pai querido, abençoa os filhos, meu Deus, as filhas dos teus filhos que estão distantes de ti,
para que eles possam dar ouvidos à voz do Espírito Santo falar aos seus corações e assim aceitar o Senhor de todo o coração e retornar, Senhor, aos teus pés, nos teus braços, pois é o melhor lugar do mundo. Nos dê um dia na tua presença, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Abençoe também cada uma das pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois há quem, pois muito ao que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros para ti, Jesus. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, para estar onde pedes, para ter o que deres, para ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros e saibam que vivo meus dias inteiros para ti, Jesus. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Que louvor maravilhoso. Letra bem profunda. Deus seja Verdade. louvado. Amém, Amém. verdade. Bem profunda mesmo. Achei bem pertinente com a mensagem de hoje. O Espírito Santo Glória a Deus. inspirou. Deus seja louvado, né? Amém. E muito obrigada, Maico, pela mensagem. Que Deus Louvado. blinde as nossas vidas através do Espírito Santo, que haja o discernimento espiritual bem alargado em nós. Estamos vivendo em tempos solenes e difíceis e o povo de Deus precisa estar em alerta. Às vezes a mensagem parece dura, mas na verdade é para a nossa salvação e libertação em Cristo Jesus.